E se o nosso planeta decidisse, de uma vez só, nos lembrar do poder que ele guarda? Imagine a cena. É só mais uma quarta-feira no planeta Terra. Em Tóquio, milhões de pessoas estão indo e voltando do trabalho, seus trens serpenteando por uma metrópole de aço e vidro. Em Los Angeles, o sol da manhã brilha no Pacífico, enquanto a cidade acorda devagar. Do outro lado do mundo, em Istambul, o chamado para a oração ecoa pelas ruas antigas, uma ponte entre continentes e culturas. Em Santiago, aninhada contra os Andes, a vida segue seu ritmo familiar. Então, acontece, não em um só lugar, mas em todos eles. Um ruído profundo e gutural vindo do coração da terra. Um tremor que se transforma em uma convulsão violenta que abala o mundo. O chão não treme só. Ele vira líquido. Ele se rasga. Os arranha-céus de Tóquio balançam como gigantes bêbados antes de se renderem à gravidade. As rodovias de Los Angeles, essas artérias da vida moderna, racham e viram pó. As cúpulas históricas de Istambul, que testemunharam impérios nascerem e caírem, desabam num piscar de olhos. Para entender esse pesadelo global, precisamos viajar para as profundezas da Terra. Bem debaixo dos nossos pés, encontra-se um núcleo de ferro derretido, uma fornalha nuclear fervente, mais quente que a superfície do Sol. Imagine uma panela de sopa grossa fervendo no fogão. O líquido quente sobe, esfria na superfície e afunda novamente. Flutuando sobre esse manto borbulhante estão enormes placas rígidas de rocha. Nós as chamamos de placas tectônicas. Elas se movem aproximadamente na mesma velocidade que suas unhas crescem. Essas placas não deslizam suavemente uma sobre a outra. Suas bordas são ásperas, irregulares e cheias de atrito. Por anos até séculos, elas podem ficar presas. À medida que o manto continua seu empurrão implacável, um estresse e energia imensos se acumulam. Quando o estresse acumulado finalmente supera o atrito, essa energia armazenada é liberada em um instante. O resultado é um terremoto. O Círculo de Fogo, um arco gigantesco ao redor do Oceano Pacífico, é onde ocorre a maioria dos terremotos e erupções vulcânicas do mundo. Cidades como Tóquio, Los Angeles e Santiago foram construídas diretamente nesses campos de batalha cósmicos, um testamento tanto à nossa coragem quanto à nossa soberba. Um terremoto gigantesco já é uma catástrofe. Mas, e se um pudesse desencadear outro? E mais outro? As falhas do planeta, sob as condições certas, poderiam se comportar como uma fila de dominós cósmicos? Imagine a falha de San Andreas, na Califórnia, um limite famoso onde a placa do Pacífico desliza pela placa norte-americana. Uma ruptura enorme lá enviaria ondas de choque pela crosta terrestre. Essa liberação colossal de energia poderia transferir a tensão para o norte, em direção à zona de subducção de Cascadia, uma bomba-relógio na costa do Oregon e Washington. Cada grande tremor seria como uma martelada, fazendo o planeta vibrar como um sino. Uma cascata sísmica poderia se desenrolar ao longo de horas ou dias. A crosta terrestre é um sistema único e interconectado. Uma perturbação violenta em uma área inevitavelmente terá consequências em outro lugar. Nos primeiros momentos desse evento sísmico global, nosso mundo de concreto, aço e vidro simplesmente deixaria de existir como o conhecemos. Em cidades construídas sobre sedimentos macios ou aterros, ocorreria um fenômeno aterrorizante chamado liquefação. Os edifícios não apenas desmoronariam, eles inclinariam, afundariam e virariam de cabeça para baixo na terra. O rompimento de linhas de gás e redes elétricas incendiaria milhares de focos em todas as grandes cidades. Esses incêndios se fundiriam em verdadeiras tempestades de fogo, consumindo quarteirões inteiros. O ar se tornaria uma sopa espessa e preta de fumaça e cinzas, encobrindo o sol e dificultando a respiração. Pense no barulho. O rugido ensurdecedor do próprio terremoto seria apenas o começo, e por baixo de tudo, o som do terror humano.
Esse assalto auditivo seria tão devastador quanto a destruição física. Para os sobreviventes tropeçando entre as ruínas, o mundo teria se tornado uma paisagem alienígena. Enquanto a Terra se estilhaça, os oceanos acordariam com uma força aterrorizante. Um terremoto massivo no leito do mar pode deslocar um volume colossal de água. Esse empurrão violento cria uma série de ondas poderosas que viajam para fora em todas as direções. No oceano profundo, essas ondas de tsunami podem ter apenas 1 metro de altura e viajar na velocidade de um avião a jato. Mas à medida que essas ondas se aproximam das águas rasas de uma costa, sua energia é comprimida. A onda diminui a velocidade, mas sua altura cresce dramaticamente. Ela se transforma em uma parede de água imponente, às vezes com dezenas de metros de altura. Em nosso cenário de terremotos globais, tsunamis seriam gerados nos oceanos Pacífico, Atlântico e Índico simultaneamente. Cidades costeiras, de Nova York a Mumbai, de Sydney a Lisboa, seriam inundadas. A onda varreria a terra, limpando-a, apagando cidades e portos inteiros, carregando edifícios, carros e pessoas com sua força irresistível. As consequências dos tsunamis seriam tão mortais quanto as próprias ondas. O recuo da água deixaria para trás uma paisagem tóxica coberta de lama, detritos e lodo salino, tornando as terras agrícolas inúteis por anos. Os oceanos, que sempre vimos como fonte de vida, sustento e conexão, teriam se tornado a arma mais eficaz do nosso planeta contra nós. O colapso de inúmeros edifícios, a erupção de vulcões desencadeadas pelo estresse sísmico e as gigantescas tempestades de fogo injetariam uma quantidade absurda de poeira, fumaça e cinzas na atmosfera. Esse denso véu de partículas se espalharia pelo globo, levado pelas correntes de jato de alta altitude. Ele criaria um crepúsculo persistente, em escala planetária, diminuindo a luz solar que atinge a superfície da Terra. Nosso familiar céu azul seria substituído por uma névoa turva, marrom acinzentada. Com menos radiação solar atingindo o solo, as temperaturas globais despencariam. As estações de cultivo falhariam em todo o planeta. A queda brusca e repentina da temperatura levaria a uma perda generalizada das safras e à fome em uma escala sem precedentes. Ecossistemas que dependem de um clima estável entrariam em colapso. Florestas tropicais poderiam sofrer com geadas, enquanto as zonas temperadas experimentariam invernos rigorosos e prolongados. A chuva poderia se tornar errática e ácida, à medida que o dióxido de enxofre das erupções vulcânicas se misturasse com a água atmosférica. Poderíamos ver secas em algumas regiões e inundações bíblicas em outras, tudo acontecendo sob um céu perpetuamente cinzento e sombrio. O custo psicológico de viver em um mundo sem céu azul, sem o calor do sol, seria imenso. Somos criaturas do sol, e ser privado dele seria viver em um estado de luto perpétuo por um mundo que se perdeu. Nas horas e dias seguintes aos tremores globais, uma das mudanças mais profundas seria o início de um grande e planetário silêncio. Nosso mundo moderno é definido por seu fluxo incessante de informações. Essa rede é o sistema nervoso central de nossa civilização global, e ela seria catastroficamente rompida. Os terremotos quebrariam os cabos submarinos, e os tsunamis obliterariam as estações de aterrissagem costeiras, onde eles se conectam à Terra. Os satélites que tecem nosso mundo juntos poderiam sobreviver em suas órbitas, mas sua infraestrutura terrestre estaria em ruínas. Sem comandos da Terra, muitos se tornariam inúteis. A capacidade de saber onde você está, de se comunicar com alguém do outro lado da cidade, muito menos do outro lado do mundo, desapareceria. A humanidade seria mergulhada em um estado de profundo isolamento. Imagine ser um sobrevivente no que antes era uma cidade movimentada. Você não tem como saber o que aconteceu além de sua linha de visão imediata.
Sua família em uma cidade vizinha está viva? Outro país foi poupado? Essa completa falta de informação seria uma forma de tortura psicológica. Rumores se espalhariam como fogo em palha, pintando quadros de esperança ou de um desespero ainda maior. Essa desconexão quebraria qualquer esperança de uma resposta global coordenada. Cada grupo de sobreviventes estaria por conta própria. O conhecimento e a experiência do mundo seriam perdidos, presos em servidores sem energia e nas mentes de especialistas que agora são apenas mais uma pessoa lutando para encontrar água potável. O grande silêncio seria o som de nossa consciência coletiva sendo apagada. E assim, somos deixados a encarar o abismo desse futuro hipotético, confrontando a pergunta derradeira. Depois que o tremor parasse, depois que as ondas recuassem, depois que a poeira começasse a baixar, será que nós, como espécie, conseguiríamos realmente sobreviver? A escala de destruição que imaginamos é tão total, tão absoluta, que desafia a própria noção de recuperação. Os desafios seriam monumentais: fome global, um clima desregulado, a perda de quase toda a nossa tecnologia acumulada e conhecimento científico, e o trauma psicológico infligido a cada sobrevivente. É totalmente possível que a humanidade fosse reduzida a algumas tribos dispersas e isoladas, fadadas a diminuir ao longo das gerações, eventualmente desaparecendo da Terra. No entanto, não devemos subestimar a tenacidade da vida e da engenhosidade humana. Já sobrevivemos a eras do gelo, impactos de asteroides e pragas catastróficas antes. Nossos ancestrais eram mestres da adaptação, espalhando-se por todos os continentes e sobrevivendo nos ambientes mais hostis imagináveis. Tudo sem a ajuda de nossa tecnologia moderna. Nas ruínas do velho mundo, novos líderes, novos inovadores e novos pensadores surgiriam. A necessidade de sobreviver é o catalisador mais poderoso para a invenção. No fim das contas, a questão da nossa sobrevivência é um espelho que reflete nossa própria natureza. Sucumbiríamos ao medo, à violência e ao tribalismo, nos despedaçando pelos últimos restos de um mundo morto? Ou encontraríamos em nós a capacidade de empatia, cooperação e sacrifício em uma escala que nunca antes alcançamos? A Terra se curaria, como sempre faz. As placas tectônicas se assentariam, o clima eventualmente se estabilizaria e a vida floresceria mais uma vez. A pergunta é: estaríamos lá para ver isso? O que você acha? Conseguiríamos? Se você acredita que a humanidade poderia sobreviver a esse evento catastrófico, deixe seu like, se inscreva no canal e comente sua opinião. Sua participação nos ajuda a continuar explorando os mistérios mais fascinantes da ciência.